É verdade que tem ácido hialurônico que dura 2 dias e ácido hialurônico que dura 3 anos e ácido hialurônico que dura 8 anos? Todos são verdades. Ácido hialurônico é um açúcar, é um polissacarídeo que nós temos no nosso organismo. Você tem ácido hialurônico na sua pele, um monte, você tem na cartilagem, você tem ácido hialurônico nas juntas, na coluna vertebral, dentro do olho. A gente produz e a gente degrada o nosso ácido hialurônico todos os dias. Quando a gente injeta ácido hialurônico, tem vários tipos de ácido hialurônico. A forma como é feita a ligação química de cross-link entre as moléculas e o tamanho da molécula de ácido hialurônico, se é uma molécula, que ela é uma cadeia, ela vai se repetindo, é um polímero, né? Ele repete, gigantesco. A forma como eu corto ele são moléculas gigantes, moléculas grandes, moléculas médias ou moléculas pequenas, faz com que dure mais ou menos, com que ele projete mais, que fica uma bochecha gigante, que começa com Gretchen, termina com Shen, por exemplo, ou formas que são muito harmônicas. Por exemplo, eu tenho 50 e poucos anos, eu tenho 20 e tantas seringas de ácido hialurônico que estão integradas e você não percebe, porque não projeta para frente. Então, o tamanho da molécula, a forma como é feito esse cross-link, essa junção, faz com que o ácido hialurônico dure mais ou dure menos. Mas, pô, tem ácido que dura 2 dias? Tem. Ácido hialurônico sem cross-link, puro, natural, ele é degradado pela nossa hialuronidase. A gente tem uma enzima que degrada o nosso ácido hialurônico. E quando você injeta, ele degrada também o ácido hialurônico que foi injetado. Então, quando eu compro em farmácia de manipulação por R$10, R$15, de verdade, um frasquinho de ácido hialurônico para hidratar a pele, e que algumas pessoas, não médicos, médico não faz isso, chama de eu vou te injetar skin booster e você paga R$100 para fazer skin booster, R$80, não é ácido hialurônico cross-linkado, cross entre link, são ligamentos entre as moléculas, que faz com que ele se enovele e a sua enzima não consiga degradar. E quando eu degrado o ácido hialurônico, ele vai para onde? Vira o quê? O que vira? Ele vira que cocôzinho de ácido hialurônico, né? Ele vira água e gás carbônico. Então é super natural. Estou injetando um açúcar. O ácido hialurônico virou o nosso preenchedor padrão, virou o nosso hidratante padrão. Agora, olha que legal. Isso é muito importante. À medida que o ácido hialurônico vai sendo degradado, pequenos fragmentos de ácido hialurônico vão soltando, ele vai para a corrente sanguínea ou ele vai para a sua pele, o seu subcutâneo, e ativa um sensor, um receptor no fibroblasto, que avisa o fibroblasto, acho que é o CD34, se eu não me engano. Olha, estou tendo fragmentação, estou comendo ácido hialurônico, produz mais. Então, quando você vai perdendo o seu ácido hialurônico, ele estimula o seu fibroblasto a produzir colágeno, elastina, ácido hialurônico e outros glicosaminoglicans, que são substâncias que hidratam, que fazem parte do tecido intersticial, do meio entre as células. Então, eu tenho um ácido hialurônico que custa baratinho e que dura mesmo 2, 3 dias e que a gente dá como hidratante na face. Nós, na clínica, nós não usamos. Mas eu vejo pacientes, eu fiz skin booster, não vi diferença, ou até vi diferença, melhorou, paguei 4 sessões, R$400. É impossível, porque eu perguntava, eu não entendia como. Porque são os manipulados, e eles são ok, mas você tem que entender o que você está fazendo. É diferente de ácido hialurônico cross-linkado. Pô, e como é que tem ácido hialurônico que dura 8 anos? São as boas marcas. Restylane, Juvederm, Belotero, sei lá, tem um monte de marcas que são famosas, um monte de marcas que não são tão boas e que a gente achava que ele era degradado, mas a gente hoje sabe que não é. Como é que a gente descobriu? Porque o cara fazia ácido hialurônico, 5 anos depois ele ia fazer uma cirurgia plástica e tinha um pouquinho aqui na lateral para dar suporte e reposicionar as estruturas. Aí ele não fez há 5 anos. Aí ele aqui abria, fazia um lifting, o plástico falava, olha, estava cheio de ácido hialurônico lá. Nossa, doutor, mas eu não fiz, faz 5 anos que eu não faço. Então ele fica. Ele dá volume, ele se integra, ele vira você, algumas vezes durante muitos anos. Por isso que nós médicos nos tornamos, há muitos anos, não é de agora, mais conservadores. Enquanto você vê pessoas transformadas, às vezes lindas, em perfis de alguns profissionais, geralmente não médicos, 25 seringas, 30 seringas, todo o rosto merece esse tipo de tratamento. E você vê uma pessoa de 50 anos, parece outra depois de 30 seringas de ácido hialurônico. Ele fica no seu rosto muitos anos e pode dar reações alérgicas, granulomatosas, eventos adversos tardios. Você precisa saber. Aí se tiver problema, tudo bem, a gente tira. A vantagem do ácido hialurônico é que ele é reversível. Eu injeto uma hialuronidase sintética e ele dissolve
lixo, vira água e gás carbônico. Então, ainda assim, ele é um procedimento que é muito seguro e você deve fazer com bons profissionais, porque ele pode, não só esse tipo de eventos adversos, pode dar necrose, obstrução vascular, cegueira, tem uma série de complicações que você deve ter ouvido falar, porque eu sempre repito isso, não é um procedimento corriqueiro para você fazer em qualquer lugar, apesar de que ele pode ser feito e, infelizmente, está sendo feito em qualquer lugar. Vamos voltar para o nosso tema. Então, ele pode durar 2 dias, 5 dias, 6 meses, 1 ano, depende do ácido hialurônico. A gente tem marcas muito boas no Brasil, que são marcas premium, que são marcas mais caras. A gente tem marcas Xing Ling mesmo, que vem assim da China, de lugar que você não sabe. Eu atendia, eu lembrei do Xing Ling porque o nome parecia a toxina, chamava quase Xing Ling hialurônico, sabe? E a gente ligou para a pessoa, ele estava com um queixo, sabe o Cepacol? Você lembra o Cepacol? Aquela propaganda que vinha um queixão, assim, um cara, veio um Cepacol pra gente, ele, queria tirar, não tá bom. Então a gente foi estudar qual que era a marca, era uma marca chinesa. Que tudo bem, tem marcas chinesas que são boas, tem marcas chinesas que são médias, tem marcas que não tem que ter Anvisa, tem que ter um certo respaldo. Nós, na clínica, preferimos as marcas que têm um histórico de mais de 10 anos de mercado. A maioria que a gente usa tem entre 25 e 35 anos de história. E elas vão se reinventando, elas vão melhorando as moléculas de tal forma que elas passam a ser cada vez menos alergênicas e que durem um pouquinho mais. E aí eu tenho como se fosse uma aquarela, diferentes cores que eu posso escolher. Eu tenho uma que projeta mais, uma que só hidrata, uma que simula osso, uma que deixa o lábio absolutamente imperceptível, você não sabe que a pessoa fez preenchimento, porque a pior coisa que tem é você olhar para uma pessoa e ver que ela fez procedimento. Nós aqui não fazemos assim. Todo mundo que faz procedimentos de preenchimento na Clínica Vulcã, fica perfeito, fica natural. E se não tá, se alguém sabe que você fez, você vem reclamar. Tá? A pessoa deve achar que você está mais bonita, está mais natural, você dormiu bem. Isso que é um preenchimento bem feito. Eu não sou a única pessoa que sabe fazer. Tem muitos médicos excelentes no Brasil que fazem isso com perfeição. Mas é isso que você deve buscar quando você faz ácido hialurônico. Um que dure, um que seja seguro, um que não vai te dar complicação a longo prazo e que te deixe muito natural. E antes de finalizar, eu queria trazer um novo tipo de ácido hialurônico que é feito na Suíça, que é uma marca específica chamada Profile. Profile é um outro tipo de ácido hialurônico. Ele é um ácido hialurônico de absorção muito rápida. E a gente coloca normalmente 5 picadinhas de cada lado, fica uma bola, parece que você tomou uma picada de vespa em 5 lugares do rosto, e no dia seguinte isso absorve. E ele vai para baixo e ele serve para remodelar a sua pele. Ele é o que a gente chama de bioremodelador. Ele é a tal da medicina regenerativa que está começando a aparecer de verdade. Tem os pilantras, tem os desonestos, tem os que vendem 1000 soros maravilhosos e tem os honestos. E o Profile eu demorei para começar a usar. Nós vamos gravar um vídeo só sobre o Profile, a gente já tem no passado, nós vamos gravar mais. Ele é um bioremodelador, ele faz com que a sua pele produza colágeno natural e ela fica mesmo mais durinha. Então, quando eu comecei a usar alguns anos atrás, eu fui o cobaia porque eu achava que não funcionava. Então eu comecei a usar no pescoço, que era um pescoço que estava mais solto. Ele foi redensificando e melhorando. Então 2 vezes por ano eu uso um tipo de ácido hialurônico que não é para preencher, mas ele é para hidratar e para redensificar. Ele é super legal, tem um probleminha que é um pouquinho mais caro, isso me deixa bravo, porque eu queria injetar no seu corpo inteiro. Se eu pudesse, eu colocava aqui nas ruguinhas do cotovelo, aqui no bracinho vai ficando fino, aqui, e a gente coloca mesmo em vários lugares, né? Mas aí tem sempre o limitante de que é o dinheiro, é o nosso bolso. Fora isso, se você procura um centro de excelência para fazer os seus tratamentos, quero te apresentar a Clínica Vulcã. A gente tem um atendimento que ele é online, você pode agendar para conversar com alguém daqui da clínica que trabalha há bastante tempo e pode ver o seu rosto, o que você já fez e o que seria bacana você fazer, se tiver interesse para fazer com a gente. Tá? O contato fica por aí. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Curte o nosso verde aí. Até mais.